a gente falou na última reunião sobre essa questão da mediunidade, do que muda no corpo físico em função de sermos médiuns, né? E a gente falou da pineal, a gente falou da forma como as informações que nós percebemos no mundo material através dos nossos sentidos, como é que elas chegam no cérebro, chegam no tálamo, e o tálamo faz a distribuição para as diversas partes dos cérebros e tal. Da mesma forma, essas influências espirituais, elas chegam na pineal, da pineal são encaminhadas para o tálamo, e o tálamo então distribui para as diversas partes do cérebro, né? Então a gente conversou sobre isso e a gente viu que essa parte física, na verdade, a gente não desenvolve, né? O que a gente faz quando nós nascemos com a programação reencarnatória da mediunidade, que ela para nós é um remédio que a gente precisa, né? Então o nosso corpo físico é preparado e nós já nascemos com o corpo preparado para aquele trabalho mediúnico que está programado. O que a gente consegue fazer é criar as programações, os automatismos. Então, conforme nós vamos repetindo as mesmas coisas, né, o nosso cérebro ele começa a entender aquelas repetições e com isso ele economiza energia, usa aquela energia de uma outra maneira, de forma que aquilo se torne mais fácil e automático. Eu até citei o exemplo do cara que começa a dirigir. Primeiro ele tem que se preocupar em passar a marcha, pisar na embreagem, acelerar, frear, e depois ele passa a fazer isso automaticamente, sem pensar, né? Então, esses automatismos também funcionam para a mediunidade. Quanto mais você recebe a energia de uma entidade, quanto mais vezes você incorpora aquela entidade, isso vai criando os automatismos, e quando aquela entidade então se aproxima de você, automaticamente você já sente aquela influência, e aí a incorporação ela se dá de uma forma muito mais suave, de uma forma em termos de energia muito mais econômica, possibilitando que essa energia possa ser utilizada não no fenômeno físico, não na parte física do fenômeno, mas ser utilizado na manifestação inteligente, que é o objetivo da incorporação dentro da forma como trabalhamos na Umbanda. Aí, hoje a gente vai ver a segunda parte, que é a parte da nossa relação com o mundo espiritual. Nós, como médiuns, a nossa relação com o mundo espiritual. Porque essa parte nós conseguimos desenvolver e precisamos desenvolver. Mas para nós podermos desenvolver, a gente precisa saber o que é, né, a importância disso e como vamos fazer para desenvolver isso. Então essa segunda parte a gente pode resumir em uma única palavra, chama-se percepção. Nós percebemos tudo o que está à nossa volta. Então, se a gente for considerar pelo nosso meio material, né, tudo que está acontecendo à nossa volta, nós estamos percebendo. Então, enquanto eu estou falando aqui com vocês, vocês estão atentos ao que eu estou falando, mas se um cachorro latir lá fora, a gente percebe, se um passarinho cantar lá fora, a gente percebe, né, alguém deixar cair alguma coisa no chão, a gente vai perceber. Vamos perceber sempre, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. Por quê? Se a gente está concentrado, o Marcos está falando, e nós estamos concentrados no que ele está falando, o nosso cérebro foca naquela informação e vai priorizar aquela informação. Então, muitas vezes, o que está acontecendo no entorno, né, você percebe inconscientemente, mas aquilo não chega a vir para o teu consciente. O garotinho falou, vovó, né, ali no vizinho. Né? Alguns de vocês perceberam, outros não perceberam. Por quê? Porque vocês estão prestando atenção no que está sendo falado. Essa percepção acontece porque esse foco é necessário. Por quê? Porque se nós fôssemos ter conscientes
todas as percepções, a gente ia ficar doido. Porque iam ser muitas informações ao mesmo tempo para a gente trabalhar. Então, o nosso cérebro, ele filtra isso. O nosso cérebro físico e também vamos entender que o do espírito, porque a manifestação inteligente está no espírito. Então, através do cérebro físico, o que a gente está percebendo aqui em volta vai para o espírito, e dependendo da intensidade e da duração dessa informação e do foco, onde você está com o seu foco, aquilo vai ser consciente ou inconsciente. Mas todas essas informações, elas vão estar registradas, independente da nossa vontade. Nós vamos estar percebendo o cachorro latindo, o garotinho chamando a vovó, o passarinho cantando, tudo isso a gente vai estar percebendo. Tudo isso está sendo guardado, arquivado dentro da nossa memória. A gente vai dar importância e atenção àquilo que naquele momento para nós é importante. Ou quando essa informação venha com uma intensidade e com uma duração tal que se torne perceptível para a nossa consciência. Caminhão do gás passando, tocando aquela musiquinha, olha o gás, olha o gás, olha o gás. O tempo que o caminhão leva para passar não tem como você não perceber. Então ele vai ganhar uma intensidade por conta do volume com que ele vem anunciando, ele vai ganhar uma duração por conta do tempo que ele vai prolongado, que ele vai passar anunciando, e não tem como você não perceber. Mas tem um teste interessante, tem até na internet isso, em que eles botam um grupo de garotas com aquelas roupas de torcida americana, jogando a bola uma para outra. Então tem um grupo com a bola amarela, um grupo com a bola azul, e aí a pergunta é: quantos passes são dados com a bola azul? E aí você fica tentando contar aqueles passes, passam a bola amarela, passam a bola azul, e elas vão trocando de posição, e aí no final tem lá a quantidade de passes. Só que o grande lance é que durante isso que está acontecendo, passa um cara fantasiado de gorila, ele fica um tempo na frente, no meio das meninas que vai passando as bolas, e sai. E ninguém vê o gorila. Ninguém vê o gorila passar. Aí quando você fala que passou alguém fantasiado de gorila, aí você revê o vídeo, você, como é que eu não vi um gorila passando aqui? Porque ele vem, coça a cabeça, faz aquela palhaçada e sai para o outro lado. E ninguém percebe. Por quê? Porque você estava com foco nas bolas azuis. Enquanto as bolas azuis, o gorila não é bola azul, então o cérebro filtra aquela informação, não vem. Tá certo? O nosso cérebro ele funciona dessa forma. Por quê? Porque a gente precisa restringir o número de informações em que a gente vai atentar. Dizem que o cérebro da mulher é multiusuário, que você consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Já está provado que não. Tá? Enquanto o seu cérebro está atento a uma coisa, ele não faz outras. Tá? Se você tirar a sua atenção daqui e colocar a atenção aqui, você consegue fazer isso. Mas você tirou a atenção daqui e colocou a atenção aqui. Então, se você está dirigindo e pega o celular, você tem aquela impressão, não, eu estou aqui com o celular, mas eu estou de olho no que eu estou fazendo. Não está. Não está. Ou você está olhando o celular, ou você está dirigindo. As duas coisas você vai trocando de uma coisa para outra muito rapidamente e te dá essa impressão. Que você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Você não está fazendo nenhuma das duas direito. Você está fazendo parcialmente cada uma dessas coisas. Quando a gente traz isso para o âmbito da nossa mediunidade, então a gente tem dois aspectos aí que a gente precisa entender. Eu tenho informações que chegam a mim do mundo material, e tem informações que vão chegar a mim que vêm do mundo espiritual. E eu preciso decidir aonde eu vou colocar meu foco. Minha escolha. Eu é que vou definir aonde eu quero colocar o foco.
Então eu vou fechar meus olhos, vou me concentrar para poder elevar a minha vibração, para poder receber as informações do plano espiritual. No que eu estou fazendo isso, eu estou me desligando do que está acontecendo à minha volta. Tá? Então, até citei aquele caso, né, eu estava numa sessão incorporada trabalhando, pegou fogo no ventilador, foram lá, pegaram o extintor, apagaram o fogo e segundo o ventilador e tal, e eu não vi nada. Né? Por que eu não vi nada? Porque eu estava incorporado com a entidade estava focada no atendimento, pode cair o mundo do lado, né? Que eu, médium, estou focado no atendimento, a entidade, através de mim, está mantendo aquela energia para que aquela ligação aconteça da melhor forma, e aí você perde a percepção do que está à tua volta. Pode ter música alta, tambor alto, cantar alto, não importa. Tá? No momento que você decidiu aquele foco, você centralizou, virou a tua atenção para aquilo, tá? O resto vai ser filtrado. Tá? Então, dentro do processo do desenvolvimento mediúnico, o que a gente precisa fazer? Aprender a se desligar do que está acontecendo no entorno, para que a gente possa se ligar no que está acontecendo, que vem do plano espiritual. Aí é até relativamente fácil, é prática, no dia a dia você consegue ir aprendendo a fazer isso. A grande dificuldade é você conseguir deixar de perceber o que está à sua volta, focar em perceber o que está vindo e silenciar o seu pensamento. Porque quando você começa a pensar, o que eu estou sentindo? Será que é? Será que não é? Será que vem? Né? Quando você está fazendo isso, você está virando o seu foco para o seu pensamento. Então você está deixando de perceber o que está à sua volta, mas não está conseguindo perceber o que está vindo da espiritualidade, porque o seu foco está no seu pensamento. Né? Obviamente, quando você começa o desenvolvimento, você tem aquela coisa da curiosidade, da inexperiência, de tentar entender, e é produtivo você tentar entender, é um período que você precisa passar do teu aprendizado. É aquele período do o que eu estou sentindo, quem é, qual é a entidade que está chegando, como é que eu estou reconhecendo que é essa entidade. Isso é importante você começar a reconhecer, porque conforme você vai começando a reconhecer, você começa a criar os automatismos que vão facilitar a incorporação depois. Então, nesse período que você está ali doutrinando, treinando a sua percepção, é onde você começa a criar aqueles automatismos, mas os automatismos que interessa você criar. E aonde o médium precisa ter a responsabilidade e a compreensão de buscar as percepções que são favoráveis, positivas e importantes para o trabalho. Né? Então, você vê muito o médium preocupado com o fenômeno. Quando ele foca no fenômeno, ele está vendo a casca e está perdendo o conteúdo da manifestação. Ele está vendo o estereótipo do espírito se apresentando, da forma como ele se apresenta, do gestual, da dança, da forma como ele fala. Ele está vendo o exterior, está perdendo a essência, o conteúdo daquela manifestação. E se ele se vicia em colocar a atenção, a sua percepção voltada para isso, ele vai começar a criar esses automatismos nessa direção. E o que esses automatismos vão fazer? Tirar ele completamente do caminho produtivo. Então, é importante que você foque na essência, no conteúdo daquela manifestação.
né? Ele gosta de dançar, o malandro gosta de dançar, o Exu gosta de ajoelhar, não importa. Agora é o momento de o que eu estou sentindo, como é que ele vem, qual é a energia, o que eu sinto, onde eu sinto mais, eu sinto no ombro, eu sinto no pé, eu sinto na barriga, eu sinto nas costas, eu sinto na mão, de começar a identificar essas coisas. Obviamente que você fazendo isso, você está direcionando o foco para o seu pensamento. Mas nesse momento em que você está começando a desenvolver, que você está começando a ganhar experiência, que você vai começar a criar esses automatismos, é importante que você foque em buscar aqueles elementos que vão te ajudar a reconhecer quem está chegando. Porque lá na frente, quando ele pensar em chegar, você já sabe que ele está vindo. Porque aí já criou o automatismo, você já conhece a energia, você já sabe o que você vai sentir. Opa, esse friozinho aqui no cangote é o Exu que está chegando, é o preto velho que está chegando. Então, você já sabe. Você já sabe se ele vai incorporar ou se ele está do lado. Você vai entender isso tudo colocando a tua percepção na direção melhor. E essa percepção a gente precisa desenvolver. E a forma que a gente vai desenvolver isso são nossas escolhas, é o nosso livre-arbítrio. Nós vamos escolher aonde nós vamos colocar a nossa atenção. Tá? Então, tem muitas pessoas, é até relativamente comum a gente ver isso. As pessoas ficam preocupadas em como os outros estão vendo a pessoa durante a incorporação. Né? Poxa, meu caboclo tem um gestual esquisito. Como é que as pessoas estão vendo isso? Acabou. Você botou a tua atenção em tudo que não interessa. Né? Você não tem que focar isso. Você tem que ter o seu critério a sua crítica, pessoal, a sua autocrítica. Né? Poxa, a entidade precisa de um gestual espalhafatoso? Não. Ela não está ali para dar show. Ela está ali para cumprir uma missão de caridade, de trazer conhecimento, de orientar, de doutrinar. É para isso que ela veio. Tá? Ela não veio ali para resolver a vida de ninguém, não veio ali para adivinhar nada. Ela veio ali para cumprir um trabalho de caridade. Ela tem que ter um estereótipo que seja reconhecido? Sim. Mas por que esse estereótipo tem que ser extravagante, excessivo? Não tem que ser. Não tem que ser. Muitas vezes, quando acontece isso, é porque o médium ainda não conseguiu conhecer aquela entidade de verdade. Você quer perguntar alguma coisa? Você pode falar. Não, eu quero falar, porque assim, eu já lembro também de um bando desde menos de 18 anos, eu venho de um bando. Quando eu comecei a iniciação na Umbanda, eu lembro que na época eu conseguia me sintonizar escutando a tabaco, quando eu escutava o som da tabaco, era quando eu conseguia, de fato, ter esse foco que você está falando. Hoje o que eu percebo é que às vezes eu escuto voz do meu lado, e eu sei que às vezes, na maioria das vezes, a voz não está falando alguma coisa comigo, é uma entidade que está do meu lado. Entretanto, eu fico naquela coisa, estou escutando a voz, mas eu não sei se é para tentar me concentrar na entidade, é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade. Porque, por exemplo, você falou do ponto do Exu. Às vezes eu tenho dificuldade em manter o foco no Exu, por exemplo. Eu tento imaginar, vir na minha mente a imagem do Exu. E eu acho que eu consigo fazer essa conexão. Eu acho que eu não consigo fazer essa conexão. Então eu sou um tipo de médium que eu ainda não consigo pegar o meu foco e direcionar para a entidade. Eu fico direcionando o foco na minha dúvida. Será que sou eu? Será que é ele? Será que esse movimento é ele? Será que ele? Então eu começo a gerar essa dúvida. E nisso, quando eu começo a gerar essa dúvida, na hora que eu não consigo ter incorporação. E isso eu percebo que, desde a época que eu comecei no desenvolvimento, eu já tinha essa dificuldade. E eu trago essa dificuldade até hoje para a minha jornada na Umbanda. Eu queria saber como é que, de fato,
hoje, você que eu tenho mais tempo do que eu na Umbanda, como é que você consegue, você foi aprendendo a dominar isso de você? Como é que foi essa tua trajetória? Pois é, o que acontece? A gente está num ambiente controlado, tá? Quando a gente vem fazer o desenvolvimento mediúnico aqui, a gente está dentro da corrente da casa. Então, esse é o momento propício para você se entregar de uma forma, vamos dizer assim, mais solta à manifestação. Tá? Então, é o momento de você confiar na entidade que está vindo ali, porque você tem entidades e médios mais experientes ali para te orientar e para tomar conta, e a corrente da casa está no controle para aquilo. Então, quando você estiver no desenvolvimento aqui dentro da casa, desliga teu pensamento, confia na entidade. Tá? Vou te dar 2 exemplos. Eu, apesar de eu ser um cara assim, bastante daquele tipo, ver para crer, meio São Tomé, eu trazia comigo uma coisa já meio nata, dessa coisa de confiar na entidade. Então, a primeira vez que o pai Jerônimo desceu, e ele descia, hoje ele me abaixa, né, então, antes não. Quando ele vinha, ele me abaixava e começava a rodar. Mas rodava comigo abaixado numa velocidade tão grande que eu ficava pulando num pé só. Rodava, eu fechava o olho e deixava. Está contigo. Aí ele rodava, pum, aí ele parava. Eu continuava com o olho fechado. Aí ele andava, parava e ajoelhava. Aí eu abri o olho. Isso era na tenda de Xangô, lá na Praça Tiradentes. Lá eles tinham uma mesa também. E todas as vezes, quando eu abri o olho, que o velho ajoelhava e eu abri o olho, ele estava na frente da mesa, salvando a mesa. Aonde eu estivesse no terreiro, ele descia, rodava, andava, ajoelhava, para frente à mesa. Isso vai te dando confiança. Mas para que você possa ter essa experiência de ir criando essa confiança, primeiro você se entrega para a entidade. Tá? Então, quando você começar a escutar a voz, você começar a sentir a presença, não pergunta se é você ou se é ele. Se entrega. Deixa ele controla a mente, porque, por exemplo, o programa está no controle da mente. Porque teve uma outra coisa que aconteceu comigo, isso lá em 2010, 2009. E numa sessão de descarrego, eu fiquei, descarrego não, preciso de sessão. Pela primeira vez na vida eu fiquei inconsciente. O que foi inconsciente? Minha família até participou. E segundo pessoas, depois quando eu voltei, falou que eu estava parecendo um cachorro, eu estava rosnando. Eu não lembrava de nada disso. O que eu lembrava, eu lembrava. Era como se eu estivesse vendo um monte de fumaça branca, que era o que eu via, um monte de fumaça branca e uma fumaça saindo na frente, era quando eu conseguia ver pessoas, era uma fumaça branca. Então eu fiquei inconsciente dessa vez, mas foi pelo obsessor se apresentou na cara. E aí depois disso, por eu ter ficado inconsciente nesse cenário, eu achei que minha incorporação seria inconsciente para o resto da vida. Só que 2 coisas acontecem. A minha incorporação, na maioria das vezes, é consciente, mas eu não consigo controlar meu corpo nem nada que eu estou fazendo. Segundo, quando começa a ter, eu fico com receio por conta desse episódio que eu tive lá atrás, porque eu não sei se é uma entidade ou se vai ser um espírito dessa natureza que vai chegar e eu fico com medo. Então, envolve tudo isso. E hoje eu sou bem franco com você, eu não consigo ter o domínio, porque por mais que eu queira me entregar, a minha mente, de repente até pelo trauma que eu tive, ela faz assim, ela segura. Pois é. Isso é a dificuldade. Por isso que eu falo para você, o importante o que é? É criar os automatismos corretos. O que você precisa fazer? Insistir. Né? Insistir em silenciar o teu pensamento, em confiar e se entregar à manifestação. Você tem que fazer isso, é insistir. De tanto você insistir, você vai conseguir. E a partir dali a incorporação vai acontecer de uma forma muito mais suave, de uma forma muito mais tranquila, né? sem que você tenha essas dúvidas, porque você vai conseguir reconhecer. Esse episódio que está falando não foi no centro, né? Foi no centro. Era casa, inclusive foi. Eu
E aí, uma coisa que ficou assim, eu só lembrava do tempo que acabou, baforando na minha cara e falando assim, filho, fecha a faixa. Aí eu, fechar a faixa como? Aí foi ela falou, pense em Deus. Então, a partir do momento que eu comecei a pensar em Deus, era como se eu estivesse dormindo e acordando. Só que quando eu dormia, era a parte de um sonho onde eu estava vendo um espaço, onde eu estava entre aspas, mas eu não via pessoas, só via fumaça. É a questão que eu falo sempre. Quando você vai fazer qualquer trabalho junto com a espiritualidade e não tem o estudo, não tem o conhecimento, tudo o que acontece para você ali é inédito, é novidade. E a pessoa assusta. Essa mesa aqui, a pessoa que senta nessa mesa aqui no trabalho da descarga, na linha do Oriente, ou no trabalho da descarga com o Preto Velho, né, e não tem o estudo, ele vai se assustar, porque ele vai sentir dor, ele vai sentir raiva, vai chorar, vai sentir um monte de coisas, e se você não sabe o que está acontecendo, vai vir o medo, vai criar o trauma, essas coisas todas. Né? Aquela história que você teve lá no PCP, que você viu um mago lá na sua frente, e você, por já ter conhecimento, você conseguiu controlar, né, mentalmente e desfazer. Quer dizer, o Marcos estava aí esperando começar a sessão, não foi isso? Eu estava começando a cantar, estavam fazendo a defumação. O Armando estava defumando a casa. E aí eu fechei os olhos para cantar o ponto. No que eu fechei os olhos, eu vi na minha frente uma pessoa com uma túnica como se fosse de um frade, mas marrom escuro, né? Aquele gorro, aquele capuz cobrindo a cabeça, e eu não via o rosto, eu só via os olhos como se fossem duas luzinhas brilhando. Só que eu não vi ele estava na minha frente, mas eu olhava para ele como se eu estivesse de lado olhando para ele. Eu achei aquilo interessante e não entendi que figura era aquela na minha frente. O que estava fazendo ali? Exato. Enquanto estava acontecendo isso, o Armando estava defumando o terreiro. O Armando percebeu que eu não estava normal, porque depois que a coisa passou, eu olhei, o Armando estava defumando e olhando para mim. Estava defumando e olhando para mim. Aí o que aconteceu? Eu olhando para aquela figura na minha frente, veio a informação. É um espírito que está tentando te hipnotizar. Então, por eu estar olhando de lateral pelo periférico, né, ele não conseguia o acesso direto no meu olho para poder hipnotizar. Então, por isso que eu estava vendo no periférico. E aí veio a intuição. Imagina uma chuva de pétalas brancas caindo sobre ele. E aí eu comecei a imaginar as pétalas brancas caindo sobre ele. Conforme as pétalas começaram a passar por ele, a roupa de marrom foi ficando branca. E quando as pétalas chegaram no chão, que ele ficou com a roupa toda branca, ele sumiu na minha frente. Aí eu consegui abrir o olho e vi o Armando defumando com o olho arregalado. Porque ele teve controle, né, da situação, por conhecimento, por experiência também. Isso. Não, se ele nessa hora ele se apavorasse também, ele ia bloquear e ia ficar com esse bloqueio, sabe o que eu estou falando. Exato. Uns 6 meses depois, eu comecei a me interessar por apometria. E aí eu fui ler um livro de apometria. E esse lance de imaginar a chuva de pétalas para trocar a roupa da entidade é uma das ferramentas da apometria. Então, o que me foi intuído por ali, o que eu estava recebendo, as informações que eu estava recebendo, era a entidade que estava ali me ajudando a perceber que tinha um espírito mal intencionado ali, me mostrou o espírito, me colocando no foco dele, no periférico, e me dando as instruções para que eu pudesse tratar aquilo e resolver aquela questão. Tá? Se eu tivesse me apavorado, eu ia perder a conexão com a entidade e sabe lá o que ia acontecer. Um dos motivos que a casa onde já estávamos, íamos começar a fazer a apometria na casa, a sessão. Chegamos a fazer uma, que é uma coisa tão assim, fora do normal, que movimenta o tempo, sabe? De cair uma chuva assim, uma coisa assim. E um dos 2 médicos que, depois de 2 anos, nós estudando direto,
acabou que eu não quis mais fazer por causa de 2 médicos que não estavam conseguindo se preparar por essa situação que você falou. Porque a partir do momento que se assusta, tem medo e não consegue confiar no trabalho da casa, no que está acontecendo, não tem como. E outra coisa assim, não estou falando, eu observei 2 coisas. Assim, vendo de herança, tá? A minha herança familiar, a minha tia, agora eu já acho que até comentei isso com vocês. A minha tia é um tipo de pessoa que ela tem ela consegue falar alguma coisa de você daqui a 2 semanas, batata, acontece. Ela tem essa decepção nenhuma. A minha avó sabia o dia que ela ia falecer. Meu pai e minha mãe sempre foram claros e evidentes, porque eu vejo que eu sou auto-evidente. O que acontece? Eu escuto. Às vezes eu estou. Foi o que até eu falo com ela. A partir do momento que você começa a andar no caminho, ou seja, eu bebo, fumo, não procuro fazer mal, ninguém fica ali na retidão, andando na retidão, você vê que aqueles espíritos tentam me derrubar. Você escuta, não vai conseguir, isso não vai acontecer, isso daí vai. E eu falo, não é bem assim. Você começa a responder a eles tentam te afrontar e chega aqui a hora que você vê que eles de fato perdem a batalha, porque ele está te perseguindo. Agora, o que eu acho interessante no meu histórico do futuro é que eu não tenho medo, porque eu nasci com medo. Olha que engraçado, eu nasci com medo porque desde criança eu dormi, e aí eu vi os espíritos lá na casa da minha mãe, tudo tentando me matar na casa da minha mãe. Sempre foi assim desde criança. Então, assim, eu já nasci com medo, só que eu não tenho medo, porque eu já entendo, desde que eu comecei a ler sobre algumas coisas, até conversar muito com o palestrante que a gente bate bastante papo, eu vi que o medo é uma ferramenta que nós usamos para tentar fazer com que ele fraqueça. É a chave para abrir a porta. Eles fazem para tentar falar assim, ó, peguei tua brecha, eu vou ficar para poder despertar. Tudo frequência um pouco mais baixa. Medo, incerteza, tudo que aquilo que você fraqueja, ele pimba. E às vezes até o que você acha que a vaidade de achar que eu sei tudo, eu pimba, tudo eles entram. Tudo são portas para eles entrarem. Então, assim, o que eu percebo hoje? Eu sou um médico que preciso me conectar às minhas entidades. Entretanto, quando eu vou me conectar, eu não sei o motivo ainda. Eu me pergunto isso, tá? Por que eu não estou conseguindo fazer? Depois que passa, eu não faço o trabalho, mas por que eu não estou conseguindo fazer? Onde é que eu estou errando? E na hora da vida eu falo, não, você não está errando. Você não está conseguindo, você não está. Oi? Você não está conseguindo ter contato porque não é ter contato. Então, assim, eu fico posicionando porque às vezes a mesma voz que eu estou escutando, isso é uma voz que depois, a mesma voz é que depois a gente me perturba. Então, eles usam até o meu canal de comunicação com as entidades para ajudar nessa dúvida. Então, agora falando o português, isso é enlouquecedor. Isso é uma coisa louca. Isso é enlouquecedor. Porque você não sabe olha quem é, olha quem não é. Aí a diferença que eu tenho hoje por exemplo, se o Marco me deseja mal, eu estou lá em casa. As agulhadas chegam até mim, eu sei que alguém está me desejando mal. Eu começo a mentalizar, a pedir, a me mostrar, porque eu imagino o Marcos. Então, assim, eu tenho uma mediunidade que é linda, como é que eu vou dizer para vocês? Está controlado, entretanto, eu ainda não consigo fazer esse acompanhamento com a entidade que eu preciso fazer isso. E se falar para qualquer um, eu falo. Duas observações que eu queria fazer. Duas observações que eu queria fazer. Primeiro, você falou, se alguém pensa alguma coisa mal de mim, eu sinto aquelas agulhadas e me vem a imagem da pessoa, então eu sei que aquela pessoa está pensando mal de mim. Deixa eu só corrigir isso aí, porque a pessoa está pensando mal. Por exemplo, tu imagina que você estragueia. Estragueia aquela coisa bastante vontade. Porque deixa eu falar também, né? Se a massa estava isso é gordinho, chegou de mim, estava comigo. Não. Isso é uma coisa que eu estou pensando dela. Agora, quando você me deseja uma coisa assim, como é que eu digo para você? Aquele pontuagem, né, Vinícius? O contaginho, eu começo a percepção e depois eu acabo tendo certeza. Eu começo a perceber que a pessoa está levantando para pimba, me pegar. E aí, como é que chega essa informação para mim?
agulhada mesmo, chega a me incomodar. Imagina eu pegando um monte de agulha botando nas tuas costas. Isso vira até uma fala. Obviamente, quando você tem essas experiências algumas vezes e você tem as confirmações dessas experiências, é o que eu falo sempre, né? Chegou alguma informação, guarda, arquiva, espera a confirmação, né? Porque muitas vezes um espírito obsessor que queira te acessar, te fazer mal de alguma forma, muitas vezes ele vai utilizar esse mesmo canal, né, simulando essas agulhadas, trazendo na tua cabeça a imagem de pessoas para você desenvolver um sentimento ruim para aquela pessoa, e quando você desenvolve um sentimento ruim, você joga a tua vibração para baixo e ele faz a festa. E ele vem fazer a festa. Já, de certa forma, ele mesmo criou por alguma coisa que ouviu, ou que viu, ou que sentiu, não sei, e aí você já está focando naquilo ali. E aí você, às vezes, você deu um resultado já de uma vez que aconteceu, você já criou esse automatismo, né, que naquilo ali que vai ser daquela forma, e aí é aquela brecha que eles têm também para poder usar. Exato. Por isso que uma coisa que você mesmo criou às vezes. Por isso que é importante, né, você recebeu a informação, analisar, guarda e espera a confirmação. E ele não se revolta. Ele não fica mais, ele não fica. Aí eu queria fazer não, pelo contrário, eu vou começar a rezar. E aí é onde eu falo para você assim, se de fato alguém está querendo me prejudicar, ou se nós estamos querendo prejudicar, ele vai tentar. E isso daí é questão que eu vou tentar um pouquinho do. Não é nem uma coisa que seja, é uma coisa que acontece desde o tempo que eu estou aqui no centro. Isso sempre aconteceu desde criança. Sim. Então são coisas que acontecem desde lá de trás. Só que a questão de jogar minha frequência em relação a falar assim, cara, eu odeio a massa, eu tenho raiva da massa. Porque está fazendo isso, não, pelo contrário. Mas tem pessoas que, quando tem uma informação dessa, né, a gente vê muito isso em consulta. Tem alguém fazendo macumba para mim, fazendo trabalho para mim, quer saber quem é a pessoa, quer saber o que fez. Por quê? Por que a pessoa quer saber? Porque ela quer alimentar aquele sentimento de raiva, quer alimentar aquele coisa da vingança, de querer mandar de volta. Né? Me ajuda nessa oração. Se é massa, para quando eu passar no caminho dela, eu vou chegar. Que Deus tem isso de bom com isso. Eu vou neutralizando e atacando. Assim, e por incrível que pareça, cara, cada um tem seu dom, cada um tem com a sua. Que eu não digo isso nem como dom. Eu costumo dizer assim, cada um tem o seu carro. Porque dom, geralmente nessa natureza, provavelmente ontem eu não fui no Don Quixote que te deu a voz. Eu fui, de repente, o Jack Sparrow. Eu não estou passando por isso, não. Essa situação não vem porque eu sou o bonitão que o papai do céu falou, você vai com isso aí. Eu acho que vai ser o Pinochet dessa vida. É que eu falo, é o remédio que você precisa. Isso, é uma moda necessária. Agora, a segunda coisa que eu queria falar, uma foi essa recebeu a informação, espera a confirmação. A segunda, durante o momento da incorporação aqui dentro, se entrega. O que está faltando para você é isso. Se entrega, de qual maneira? A pergunta, assim, nesse ponto eu sou um pouquinho chato, que vai até não gostar um pouco desse meu jeito. Mas geralmente eu falo assim, tá. Me dá um exemplo claro do que seria se entregar. Eu particularmente não preciso disso, porque o que acontece, Marcos? Eu sou muito tentativa e erro. Se você fala assim, pensa naquela vela ali, eu vou começar a tentar trabalhar em cima daquela vela, pensando nela na hora da conexão. Não, isso pensa na tua entidade, ela como se você tivesse, assim que você começar a escutar a voz, começa a pensar nela. Já tentei. Tem momentos em que essa conexão não acontece, tem momentos em que essa conexão não acontece. O que você precisa é aprender, vamos dizer assim, a relaxar. Tá? É o aprendizado que você precisa fazer. E aí, melhor do que eu, melhor do que qualquer um, quem vai te ajudar nesse aprendizado são as tuas próprias entidades.
que conforme você se predisponha a isso, eles vão começar a te mostrar esse caminho. Eles vão começar a trabalhar, a te envolver com as energias de uma outra maneira, para que você comece a se relaxar, a desarmar essas proteções. Será que sou eu? Será que não? Né? Você precisa desligar isso. E eles vão te ensinar a fazer isso. Que você precisa... Porque todo mundo que é responsável tem que desfrutar disso. Aqui é assim, porque minha mãe Alessandra falou que confia. Eu ponto de vista. Confiar é muito relativo e é muito amplo. Confiar. Como? É que você está confiando. Porque, por exemplo, você provavelmente já passou por isso em algum momento, não mais agora. O Marcos, eu acredito que sim, a Márcia talvez. Então a pergunta, quando eu falo assim, como? Eu pergunto como é que foi a sua experiência. Como que, se você passou pela experiência que eu tenho, como é que você conseguiu lidar com ela? A minha pergunta geralmente é bem direta nesse assunto. Só... A entidade, ela às vezes eu sinto, eu sinto energia que é muito gostosa do meu lado. Beleza, ela está do meu lado e eu sei que ela está pronta para o trabalho, é o que vocês estão chamando. Então a pergunta é, eu já tentei mentalizar a entidade do meu lado, em alguns momentos já funcionou e em outros momentos não funcionou. Eu já, como é que eu vou dizer para vocês? Você não tem que fazer, a questão é, você não tem que fazer nada. Essa que é a questão. A primeira vez que o Caboclo Guarani veio e pediu o copo para botar na mão, o Caboclo desceu, antes eu recebi outro caboclo, que era o 7 ondas. E aí, quando eu comecei a frequentar lá o CEIA, lá em Botafogo, é que ele se apresentou num sonho para mim. Falou, meu nome é Caboclo Guarani, eu sou um caboclo de Xangô, venho na vibração de Oxóssi, mas trago a vibração de Xangô e meu charuto é escuro. Foi a forma que ele se apresentou no sonho para mim. O primeiro desenvolvimento que teve depois, ele veio. Aí ele veio, e aí veio na intuição de pedir um copo com água. Eu pedi, tinha um cambono lá, veio um copo com água. Quando o cambono veio com o copo, ele abriu a mão, eu boto aqui. Eu podia me questionar, caramba, esse copo vai cair da mão. Eu confiei, pode botar, deixei botar. Esse copo nunca caiu da mão dele. Já esbarraram de cair 1/3 da água, cair de dentro do copo, e o copo não cai da mão dele. A primeira vez que ele botou o copo na mão, eu deixei e confiei. Essa entrega que está faltando. Quando você escutar a voz do lado, abre a mão, deixa ele botar o copo. Não se preocupa se o copo vai cair, se vai molhar, se vai fazer. Não importa. Deixa. Outras entidades que estão ali, se for um obsessor, ele vai ver. Se for um obsessor, um mistificador, as outras entidades que estão aqui vão ver. Isso. Como aconteceu com o Érico numa sessão que o Tranca-Ruas pediu para fazer uma puxada, e aí o espírito que se manifestou, né, veio mistificando como se fosse um malandro, e não era. E aí ele veio, pegou o chapéu, a primeira coisa que o Tranca-Rua virou para ele: esse chapéu é seu? Ah, não, então bota lá. Confia, deixa vir, porque se não for quem está dizendo que o Tranca-Rua está, a Padilha está, a Padilha da Alessandra está, ele vai enquadrar. Posso falar uma coisa? Semana passada, o anjo, eu tenho um anjo, mas escutando muita na minha cabeça, eu estava sentindo palmas na minha cabeça, palmas. Eu não estava me perguntando o que era. Tipo assim, pode ser, eu podia entrar nessa coisa de me perguntar. Pode ser eu, por causa que vai ser festa das crianças, eu estou pensando nisso, ou pode ser alguma coisa. Sim. E não perguntei nada. E aqui, quando eu cheguei aqui, eu senti a mesma coisa, eu deixei
como fala, foi muito forte, eu não tenho nem como não deixar assim, mexer, porque foi muito forte. Minha barriga doeu, foi bem diferente. E eu pensei assim, o cabuloso está aqui. Essa energia é dele. Se for um espírito obsessor, a casa não vai deixar a nossa corrente, não vai deixar o obsessor estar aqui. Então eu estava escutando essas palmas, eu não associei a nada, e quando chegou aqui, ele bateu palmas. Eu pensei, então é alguma coisa. O que você estava escutando era ele do teu lado. Depois eu escutei outras coisas, mas de você, só não fiquei mentalizando minha cabeça para aquilo. Agora, uma coisa que você falou, e que aí merece uma observação. Aqui a casa não vai deixar que o obsessor entre. Vai. Porque o obsessor que